10 horas e 55 minutos. Quero entrar um pouquinho na questão da disputa em São Paulo, porque isso vem se tornando um assunto importante. A campanha oficialmente não começou, né? A campanha eleitoral, ela começa somente em agosto, de certa maneira, mas a gente vê, principalmente nas redes sociais, a campanha rolando solta, né? E hoje tem uma reportagem bem interessante no jornal Folha de São Paulo, falando sobre a popularidade dos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo nas redes sociais, né? E como é que tem sido essa atuação? Foi um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas e que força, né, e que mede a força, na verdade, dos pré-candidatos à Prefeitura nas redes sociais. Pablo Marçal é o destaque. Ele, inclusive, no Instagram, ele está muito à frente dos demais candidatos, pré-candidatos. Ele tem hoje no Instagram 11 milhões e 100 mil seguidores no Instagram. Em segundo lugar aparece Guilherme Boulos, que lidera inclusive as pesquisas de intenção de voto em São Paulo, que tem 2 milhões e 200 mil seguidores. Olha a diferença, de 11 milhões para 2 milhões de seguidores. Em terceiro aparece a deputada federal Tabata Amaral, com 1 milhão e 400 mil seguidores. Na sequência, Kim Kataguiri, 1 milhão e 300 mil seguidores. E depois aparece o prefeito que tenta a reeleição, Ricardo Nunes, que segundo essa medição e essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, ele de certa maneira está patinando nas redes sociais. Há uma análise aqui em relação a outras redes sociais. E aí é interessante nessa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas a medição das visualizações das pessoas em diferentes redes sociais. Aqui, por exemplo, está o gráfico mostrando a atuação do TikTok. E a gente vê ali na frente Pablo Marçal, depois Kim Kataguiri, Tabata Amaral, Guilherme Boulos, Marina Helena e Ricardo Nunes lá atrás. E a gente vê aí as interações de Pablo Marçal nas redes sociais, no TikTok, batendo quase 39 mil interações no TikTok. Pablo Marçal pontuou entre 7% e 9% em diferentes cenários testados pelo Datafolha e preocupando aliados do prefeito Ricardo Nunes com a sua ascensão e a eventual divisão de votos da direita, inclusive. Aqui são as atuações no Facebook. No Facebook, que é uma rede que hoje em dia não tem tanto destaque, Guilherme Boulos aparece na frente, com 265 mil e 66 mil interações, na sequência Tabata Amaral, Pablo Marçal, Kim Kataguiri. Bom, acho que tem várias questões interessantes para a gente falar aqui sobre o peso e a força das redes sociais na campanha que acontece antes da campanha oficial. E aí a questão, né, eu começo até com o professor Walter Mairovich neste momento, sobre o que diz a Justiça Eleitoral a respeito disso. Pode já fazer campanha em rede social? Pode se apresentar como candidato na rede social? Pode investir, por exemplo, nas redes sociais? Isso é propaganda antecipada, professor Mairovich? Isso pode, dependendo do caso, ser visto como propaganda antecipada a violar o quê? O princípio da igualdade, onde ainda nós não temos nem de modo oficial os candidatos. E basta a Justiça Eleitoral, que está atenta, para ela notar o seguinte, e isso é importante. A fórmula que muitos exploram é uma antiga fórmula que faz muito sucesso nas redes, e não só nas redes, aquela frase de bandido bom é bandido morto. Então, quando se joga na rede, se começa a trabalhar com aquilo que se chama subliminar, então se começa a lançar candidato a vice-prefeito. Quem? Um ex-policial militar da rota. Bandido bom é bandido morto. Então, veja o subliminar. Então, ok, um sujeito da violência, do mundo da violência, com várias acusações. E se a gente olhar dentro desse contexto, nós vamos ver que São Paulo,
agora Estado e não mais município, tem o quê? Tem um secretário da Segurança Pública, que também é suspeito, como o outro, é suspeito de violências e ambos da rota que ainda tem aquele DNA malufista em cima do bandido bom, bandido morto. Então, tudo isso não basta só a gente olhar as redes. O tribunal e a justiça eleitoral têm que ver o que existe de subliminar, quais as mensagens que estão sendo passadas. A lembrar que eleição municipal fora do Brasil, por exemplo, na Europa, são chamadas essas eleições de eleições administrativas, onde não entra ideologia, entra a capacidade daquele que vai administrar o quê? O território, o município. Aqui não. Aqui vale tudo, inclusive intromissões federais, assuntos federais colocados por candidatos que não vão resolver. Então, Fabiola, a Justiça Eleitoral tem um papel fundamental para estabelecer a igualdade, mas principalmente para evitar o quê? O atropelo às antecipações. Aí tem o ponto de vista também sobre o papel das redes sociais na influência do voto, né? Olha só, aqui tem algumas mensagens interessantes para a gente colocar aqui para o Josias e para o Thales refletirem. A Adrian Sena fala o seguinte: redes sociais e internet são importantes na vida real, na política, nas eleições, mas não são fundamentais e preponderantes para um resultado eleitoral. Nunes, apesar de patinar nas redes sociais, ele é um político profissional, de base, tem vários partidos. E isso é muito interessante de refletir. Será que isso tem peso? Quer dizer, será que Pablo Marçal, não estando com um partido forte por trás, não tendo grandes patrocinadores aí, políticos patrocinadores, por liderar redes sociais, sai em vantagem ou não? É uma questão sendo colocada. O Fábio Vieira fala, olha, ter muitos seguidores nas redes não significa ser o mais votado. Seguidor é virtual. Eleitor tem CPF, tem título de eleitor. Na minha opinião, Boulos já está eleito, é o que diz aqui o Fábio Vieira. Vamos lá, Josias, vamos refletir sobre isso. Liderar em redes sociais dá voto, rende voto ou não? Isso não tem nada a ver, não vai impactar. Evidentemente rende voto, Fabiola. O Pablo Marçal não está aí tumultuando o segundo pelotão dos candidatos à Prefeitura de São Paulo por acaso, né? Ele tem uma visibilidade nas redes sociais e essa visibilidade se traduz em votos. Se vai ganhar, se não vai ganhar. Para você dizer que a rede social não tem relevância é esquecer ou ignorar um fenômeno que é muito importante. O eleitor brasileiro, como todo mundo sabe, vota no candidato, não vota no partido. Noutros tempos, os partidos ganhavam uma certa relevância na fase de pré-campanha, aquela fase em que os candidatos costuravam as coligações que acompanhariam as respectivas candidaturas durante o processo eleitoral. Por que os partidos tinham relevância noutros tempos? Porque, dependendo do número de partidos que um candidato conseguisse atrair, ele teria mais ou menos tempo de propaganda no rádio e na televisão. Em 2018, o Bolsonaro, com um partido de meia tigela e com 8 segundos de tempo de televisão, se tornou presidente da República no Brasil. Isso aconteceu por conta de um trabalho que foi feito durante anos nas redes sociais, basicamente nas redes sociais. Evidentemente, há toda uma conjuntura, havia uma insatisfação da sociedade em relação ao comportamento dos políticos, havia uma aversão à corrupção que graçava naquela ocasião e que, enfim, tudo isso compôs o caldo que levou o Bolsonaro à presidência da República. Mas nós não podemos esquecer que ele tinha 8 segundos de propaganda de rádio e televisão e surfou nas redes sociais no momento em que os políticos ignoravam essa arma eleitoral. E hoje essa arma se tornou relevantíssima, relevantíssima. Ignorá-la é coisa de amador a essa altura, né? E ninguém mais ignora. Alguns conseguem mais exposição nas redes sociais, outros têm menos talento para isso,
mas não se pode mais ignorar a importância, a relevância de redes sociais para o bem e para o mal. Quando mal utilizadas, e as denúncias que sobrevieram à vitória do Bolsonaro em 2018 mostrou que ele usou as redes sociais também de forma maléfica. Ficou constatado, inclusive, num julgamento feito no Tribunal Superior Eleitoral, posteriormente, com atraso, aliás, 2 anos depois da abertura das urnas, que o Bolsonaro utilizou, o comitê do Bolsonaro utilizou o WhatsApp para fazer disparos em massa, disparos massivos de informações falsas sobre adversários, e isso, evidentemente, compôs o caldo que levou à vitória. Os juízes do TSE constataram que houve a irregularidade, todos ali disseram claramente que houve a irregularidade, mas chegaram à conclusão de que não havia provas consistentes de que aquela irregularidade tinha contribuído para a eleição, que foi decisiva para a vitória do Bolsonaro. E aí absolveram o Bolsonaro, o Mourão, que estavam lá com os mandatos sujeitos à cassação. Então, para o bem ou para o mal, Fabíola, as redes sociais ganharam grande relevância, os partidos foram como que mais polarizados ainda, então o eleitor continua votando em candidato, não no partido, e esse candidato tem maiores chances se ele tem mais visibilidade nas redes sociais. Isso é muito evidente. E com as armas que estão hoje disponíveis na internet, entre elas a inteligência artificial, o papel da Justiça Eleitoral cresceu muito, porque a possibilidade de um candidato recorrer à safadeza virtual é cada vez maior, né? Então, a Justiça Eleitoral, sem as ferramentas, porque o Legislativo não regulou essa matéria, o trabalho dos políticos nas redes sociais, na internet, nós não temos a legislação que regula as plataformas digitais, não temos nada. Então, aos trancos e barrancos, vai a Justiça Eleitoral tentando regular a atuação dos políticos nas plataformas digitais. Mas ignorar a rede social hoje é quase como um suicídio para um político, Fabíola. Assim, a gente analisando as redes sociais, por exemplo, diariamente e mais de uma vez por dia, Pablo Marçal faz publicações lá relacionadas à política, né? Que nem, por exemplo, tem esse post aqui que ele fala do jogo de cartas. Dá para soltar aí um pouquinho? Aí ele fala, ó, vou te mostrar o jogo de cartas marcadas da Prefeitura de São Paulo, né? E aí ele falando aí sobre as disputas, né? De um lado, de outro, da extrema-direita. Essa aqui é a extrema-direita e esse cara aqui era o nosso pré-candidato, que chegou a marcar 18 pontos. E ele fala que justamente ele entrou na jogada justamente para ir contra o sistema, e ele diz aí que o Ricardo Salles teve que sair por causa do sistema, por causa do Centrão e tudo mais. Ontem ele até fez uma provocação também, e ele foi cobrando o Datena e o Kim Kataguiri de irem para as ruas. Ele participou, ele está frequentando vários lugares, foi na Feirinha da Madrugada. Vamos assistir aí um trecho também do que foi publicado pelo Pablo Marçal. Mão de cada um. E quero desafiar também gente que fala que é pré-candidato para ir na rua ver o povo. Luiz Datena, vem na rua, vem mostrar suas propostas. Ô Datena, cadê você, Datena? Kim, cadê você, Kim? Você não quer ser candidato? Você não quer ser prefeito? Vamos pra rua. A Marina já tá indo pra rua também. Cadê vocês? É fácil ser candidato e ser prefeito, né? O prefeito vai lá, usa em 6 meses o dinheiro da prefeitura todinho, só fica inaugurando obra. Vem pra rua pra você ouvir o povo falar. Vem aqui na feirinha pro povo te ver. Tá bom? Vem aqui, ó. Isso aí já pode ser considerado campanha antecipada, Thales? Como é que você vê essa atuação nas redes sociais? É claro que é uma campanha antecipada. Agora, essas eleições municipais, elas vão ter uma importância muito grande, sobretudo a de São Paulo, como teste da influência das redes sociais. O que ocorreu na eleição do Bolsonaro? Foi uma surpresa o Bolsonaro ser eleito. Foi uma grande surpresa em 2018, e uma surpresa que se viu que as redes sociais tiveram um papel fortíssimo e que a sociedade não estava preparada para isso, sobretudo
a justiça eleitoral, a justiça em geral, e a sociedade, e os opositores não estavam preparados para a importância que teriam as redes sociais. O Bolsonaro soube explorar isso, teve ainda o episódio da facada, que teve sua importância, e acabou eleito. O problema é que nós já não estamos, nós estamos em 2024. Passaram-se o quê? 6 anos. 6 anos, e a sociedade já encontrou algumas formas de entender a internet e de reagir à força das redes sociais. Então, como vai ser? A Justiça Eleitoral já tem alguns mecanismos de resistência. A justiça como um todo também, os opositores também. Então, você está tendo ainda na frente Boulos e Nunes, que não são os que estão melhor nas redes sociais. Os que estão melhores são o Pablo Marçal, o Kim Kataguiri, que fica na dianteira no YouTube e no X e aparece nas 2 primeiras colocações em todas as redes, com exceção do Facebook, e a Tabata, que fica em segundo lugar no Facebook e tem tido um crescimento de engajamento nessa rede maior do que o Boulos, segundo o levantamento. No TikTok e no Instagram ela aparece em terceiro. Então, esses 3 que são mais candidatos, mais voltados para a rede do que o Nunes e até do que o Boulos, terão um bom resultado no final? Será que o Pablo Marçal vai, de fato, ultrapassar o Nunes, como está assustando a turma do Nunes, o prefeito? Será que ele vai ultrapassar? Será que as redes sociais farão o bolsonarista Pablo Marçal se tornar o grande candidato dessas eleições? Será que a Tabata vai acabar conseguindo superar o Boulos? Essas são as questões que vão ser colocadas agora na avaliação da importância das redes sociais. Há 3 candidatos que são candidatos com forte presença nas redes sociais. 2 que não têm essa importância, essa presença toda, e que estão agora em primeiro lugar. Será que eles conseguem manter isso? Se conseguirem, é um fenômeno de reversão de expectativas com relação à importância das redes sociais. Se não conseguirem, as redes sociais, de fato, mudaram completamente o cenário das eleições nos últimos tempos.